Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô passando por aqui então pra cumprir minha promessa, né, que eu havia feito lá na página da Nutri aqui no Facebook, que era falar um pouquinho sobre rotulagem. Inclusive, nosso desafio da semana foi este, né? Ir ao supermercado e ler o rótulo. Por que eu coloquei esse desafio? Porque muitas vezes a gente compra um produto achando que é uma coisa e ele acaba sendo outra, né? Por exemplo, a parte dos ingredientes, enfim, que a gente vai conversar um pouquinho logo mais, tá? Se alguém desejar o material que eu vou passar aqui, eu disponibilizo, tá? Não tem problema nenhum, só me entrar em contato, me deixar inbox, enfim, que eu envio para vocês, tá bom? Então, o que é obrigatório conter nas rotulagens, tá? Qualquer produto que você vá comprar tem que conter, por legislação, estes parâmetros aqui, identificados, tá? Então, assim, entra porção. Porção é a quantidade que a empresa determina, tá? Tem um material estipulado já pela Anvisa que determina quantas porções. Por exemplo, um biscoito integral, 3 unidades corresponde à quantidade que eles têm que obrigatoriamente colocar no rótulo sobre o biscoitinho integral. Então, eles vão botar aqui X gramas e a medida caseira. Essa medida caseira, então, entra a unidade, tá? Depois entra valor energético, que é a quilocaloria. Tudo isso aqui, os demais componentes, será baseado nessas quilocalorias aqui, que será a proporção de 2.000 calorias ao dia, estipulado então no rótulo. O que acontece? O valor energético que nós temos aqui vai ser correspondente à porção, tá? Carboidrato, proteína, gordura saturada, trans, fibra alimentar, tudo se referirá à quantidade que vai ser estipulado como porção. Isso é importante ficar claro, porque muitas vezes a gente lê um rótulo, por exemplo, e olha lá, é zero gordura trans. Só que é zero gordura trans nessa porção X. E não significa que não tem gordura trans no produto, significa que naquela porção determinada não houve uma quantidade significativa de gordura trans e por isso pode colocar no produto que ele é zero trans. Porque a nossa legislação, ela tem brechas, tá, gente? Então a gente tem que ter um cuidado ao ler este rótulo para não ser enganado, né? Achar que está consumindo um produto e está consumindo outro, tá? É obrigatório, então, conter porção, medida caseira, percentual do valor diário, que sempre vai estar do lado esquerdo do rótulo, tá? Olhando, né, daqui para lá. O que acontece? O que é esse valor diário? É a quantidade baseada em 2.000 calorias, tá bom? Ou seja, se eu tenho X gramas de proteína, quanto esses X gramas de proteína corresponde a 2.000 calorias, que é o que eu preciso? A Anvisa determina, valor energético 2.000 calorias, carboidrato 300 gramas ao dia. Como se a nossa população precisasse então de 300 gramas de carboidrato ao dia. Aí uma porção tem 30 gramas, quantos por cento isso já correspondeu no rótulo, né? E aí vai o valor aqui. Isso corresponde então à tua necessidade de valor diário daquele alimento, daquele nutriente, né? Carboidrato, proteína, lipídio, fibra ou sódio, que também são obrigatórios conter. Vitaminas, minerais, isso é opcional, tá? Geralmente, quando a empresa quer agregar um valor funcional para aquele produto, ele acaba estipulando rico em vitamina D. Ele vai lá e coloca vitamina D, X, tantos ao dia, que corresponde a X% da tua dieta. Então, isso é um dado que vai ter opcionalmente, tá? Outro detalhe que nós temos que cuidar é a lista de ingredientes. Gente, a lista de ingredientes ela está de uma forma decrescente no rótulo, ou seja, o primeiro ingrediente é aquele que está em maior porção no produto. Nós temos que ter cuidado em alguns alimentos por isso, principalmente quando a gente compra aqueles integrais, sabe? Pão integral. Eu vou mostrar um exemplo para vocês sobre isso também. O primeiro ingrediente tem que ser qual? Farinha de trigo integral. E nem sempre é. A gente tem que ficar de olho nisso, tá? Transgênico. Se o alimento é modificado geneticamente, tem que conter no rótulo símbolo, né? Símbolo que é o Tzinho, né? E a data de validação, validade e conservação do produto. Porque ele é importante para assegurar a nossa saúde, né? Para ter certeza que a gente está consumindo o produto no prazo de validade, não tem risco de mofo e etc, tá?
Aqui eu coloquei um exemplo do pão integral. Nós podemos observar, então, nessa imagem 1, que o pão integral é de fato integral. Por quê? Porque o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral, seguido, então, de trigo em grãos, açúcar mascavo, óleo de soja. Ele é um pão com melhor qualidade. Na imagem 2, nós já temos que o primeiro ingrediente, que também era integral, tá? As duas constavam no rótulo ali, pão integral. No segundo constava o quê? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. O que isso significa? Que, na verdade, a farinha que tem maior porção naquela embalagem é farinha refinada. Portanto, ele não é um alimento integral. Isso pode ser um erro de legislação, tá? Nosso, que ocorre aqui no Brasil, que permite, se tem farinha integral, você já pode escrever que o produto é integral, mesmo que ele esteja de menor porção na quantidade, tá? Ainda, nós temos os alimentos diet light. Gente, isso aqui gera tanta confusão. Porque geralmente o pessoal chega em dieta, assim, no consultório, eles chegam dizendo: ai, agora eu já tô de dieta, então eu só consumo alimento light. O que significa ser light, gente? Um alimento light significa que ele tem uma redução de algum ingrediente. Pode ser açúcar, pode ser proteína, pode ser gordura. Por exemplo, o iogurte light, ele vai ter redução de um percentual de gordura. Então, ele vai ter menos gordura do que um iogurte comum, por exemplo. A Anvisa, ela põe como exemplo essa do iogurte e eles reduzem cerca de 30%. Varia o percentual de alimento para alimento, tá? No mínimo, 25% tem que ser reduzido para ser considerado light. No sal, por exemplo, é reduzido cerca de 50% do cloreto de sódio. E aí, o que eles fazem? Eles vão lá e colocam... eles substituem, né, esse percentual pelo potássio. Por que ele é considerado um alimento light? Porque ele reduziu a quantidade de um ingrediente, que é o sódio. Entendeu? Já o alimento light é a substituição completa de um ingrediente. Por exemplo, uma geleia light significa o quê? Aliás, diet, desculpa, significa o quê? Que houve uma substituição do açúcar por um adoçante. Isso é interessante para um grupo específico, que são os diabéticos, né? Isso é para todo mundo? Não, gente, isso aqui é para grupos específicos. Vocês podem olhar no rótulo e observar que nem sempre o alimento light ou diet são menores em calorias. Geralmente eles não são. Eles podem restringir, por exemplo, no iogurte light, ter 30% a menos de gordura e colocar mais açúcar. Porque gordura e açúcar dão sabor. E eles querem que um produto seja com sabor, certo? Então é importante a gente ler essas informações, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, tem no meu site, tem no WhatsApp, entrem em contato, eu estou à disposição. E se desejarem o material, eu disponibilizo, tá bom? Muito obrigada pela atenção, eu espero que eu tenha conseguido, então, tirar um pouquinho dessas dúvidas. E estou à disposição. Boa semana!